Boa noite a todos, tudo bem? Caroline Escosa Alves da Sul Laser e hoje a minha live vai ser com a doutora Áurea e a gente vai falar sobre rosácea, um problema que acomete muitas pessoas e é um problema ainda de causa desconhecida. Tem algumas causas, mas a gente não sabe exatamente. Sabemos que algumas pacientes têm característica genética, mas a rosácea acaba sendo bem desconfortável, porque é aquele probleminha que causa uma vermelhidão, às vezes na bochecha, na testa. Alguns pacientes têm essa vermelhidão no pescoço e alguns pacientes apresentam até uma certa irritação nos olhos. Então a rosácea, ela tem alguns tipos de rosácea, dentre elas rosácea inflamatória, que gera bastante desconforto e às vezes dor. A doutora está entrando para esse bate-papo bem legal comigo, com todas as dúvidas de vocês sobre esse probleminha que acomete homens e mulheres. Pessoas mais claras são mais acometidas. Oi, doutora, tudo Oi, bem? tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa Eu estava aqui noite. dando uma introdução, começando a conversar Ah, com as pessoas que estão assistindo a gente. tá, Antes da gente começar nosso bate-papo, doutora, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas te conhecerem. tá. Eu sou dermatologista, né, especialista pela SBD, trabalho em Ponta Grossa, né? E é um assunto que eu gosto bastante, que é rosácea. Então, a gente está sempre estudando, né? Sempre nos congressos. Esse ano, estudando mais em casa ainda, né? Então, é esse que é o meu dia a dia. E você também podia se É, apresentar agora para as pessoas que me acompanham também, né? Você já se apresentou, claro, mas podia apresentar novamente, né? claro, com certeza. Eu sou Carolina Escosa Alves, eu sou diretora técnica da Sul Laser, também sou responsável técnica pela clínica TENS. Sou fisioterapeuta, fiz mestrado em física e acabei me especializando em tecnologia médica. E hoje capacito profissionais do Brasil inteiro para trabalhar com tecnologia e faço bastante pesquisa, faço atendimentos de pacientes para que a gente possa ter um número grande de casuísticas para poder apresentar o resultado e fazer com que as pessoas busquem formas alternativas de tratar, né, doutora? Porque a gente sabe que hoje não é uma coisa que dá resultado, e sim a combinação de técnicas que vai dar um resultado mais satisfatório e mais duradouro para todas as patologias, né? Principalmente essas patologias crônicas, como é a rosácea, né? Então, assim, é muito bom ter várias opções de tratamento. Uma coisa completa a outra, né? E um profissional completa o outro também. Isso é muito bom, né? Essa questão dessa abertura de tratamento, principalmente para doenças que têm melhor controle e não tem cura. É A verdade. sua, A a sua rosácea, tá ela está travando um sempre... pouquinho, né? Eu não A sei se é o sua, meu ou a se é o sua tá seu, travando um porque pouquinho, para né? mim você trava, eu acho que para você eu travo, doutora. Hein? A gente está travando mutuamente, A você sua para mim e eu internet tá para travando um você. pouco. Oi, Tá doutora. travando. Oi? Oi. Porque tá travando, tá cortando você. A sua voz tá É, cortando. não, mas ele também está cortando a sua. Está cortando nós duas. Às vezes é a É? conexão, Tá cortando as duas? está Tá cortando as cortando, duas. tá cortando as duas? Tá. É porque o meu não tá parecendo que tá cortando. Esse Mas horário para mim é também difícil, porque é muitas lives ao mesmo tempo, né? Então é é muito difícil, verdade. né? Muita live. É Mas vamos verdade. falando que vai dando para entender. Alguma coisa a gente vai ter que repetir por causa disso, né? É Tá, verdade. agora está dando para ouvir? Tá Melhorou a perfeitamente. sua também. A minha melhorou? Ah, Melhorou. então agora Parou de ótimo. cortar. Sabe uma Tá coisa bom. que eu acho Então, legal, doutora? A gente explicar para as pessoas, né? Eu gostaria que você explicasse o que é a rosácea, porque as pessoas têm muita dúvida.
do que é, né? Porque a gente vê aquela vermelhidão, a É. gente sabe que tem E vários tem tipos de aparecido rosácea. muito ultimamente. Essa semana, a semana passada, assim, a maioria das pessoas que vieram consultar é por causa da rosácea. Então, a rosácea, ela é uma doença inflamatória dos vasos, principalmente dos vasos do rosto, da região central do rosto. Então, os vasos inflamados faz com que ele se dilate, né? E a pessoa passa a ficar com muita vermelhidão, com a pele muito sensível, né? E as causas ainda não são bem estabelecidas, eu acho que você já até falou isso, né? Que as causas Uhum. ainda não estão bem estabelecidas, mas tem um forte potencial assim genético, né? Então as pessoas muitas vezes já nascem com tendência de ter, principalmente as pessoas clarinhas, branquinhas, de olho claro, né? E a idade que mais acomete é entre 30 e 50 anos. Né? E principalmente mulheres. Os homens também são acometidos e mulheres. E hoje atendi uma criança de 3 aninhos com uma rosácea tremenda, imagina? Então as coisas têm Nossa, mudado também. Criança também estão tendo rosácea graves. nossa, e Coincidência, atendi hoje. recente, né, doutora? Porque a gente costuma pegar ali, às vezes o paciente, quando é muito clarinho, de origem alemã ou de origem italiana, eles costumam apresentar ali entre 20 e 30 anos o primeiro quadro, mas ainda quadros leves, e se não cuidar, a tendência é evoluir, piorar, e essa inflamação ela pode ficar com pústulas, ela pode incomodar com dor, e às vezes só o simples fato da pessoa comer uma comida picante, uma bebida mais quente, o problema piora e a pessoa tem muito desconforto, principalmente com calor no rosto, né? Os fatores que fazem a pessoa ter, eu falo de crises, né? Porque na verdade ela tem períodos de acalmia e períodos de exacerbação, né? Então, quando a pessoa está em crise, né, os fatores que podem levar a isso, que podem agravar, é isso mesmo. O tabagismo também é outra coisa muito importante que pode levar ao agravamento, né? Essa criança mesmo que eu atendi hoje, né? Ela chegou lá com a bochecha tão vermelha, ardendo, que ela não estava suportando o calor e a dor que aquilo provocava, a ardência. Aí eu perguntei para a mãe que essa menina brinca, ela faz muita atividade física durante o dia. Doutora, o dia inteiro correndo no sol, porque ela mora no sítio. Então, é o dia inteiro correndo no sol. Então, assim, exercício físico muito extenuante, né? Com muita atividade física extensa, ficar no sol, né? Tudo que faz o quê? Dilatar os vasos, né? E muita gente fala assim também, ai, doutora, eu tô conversando com as pessoas, às vezes eu nem tô com vergonha e eu fico toda vermelha, e a pessoa acha que eu estou com vergonha. Então ainda tem esse constrangimento também, né? Para as pessoas. Às vezes, quando ela está também em ambiente que tem muita gente, uma aglomeração, também esquenta o ambiente, também dilata os vasos, né? E que você falou também da bebida alcoólica, né? Também a pessoa às vezes toma um pouquinho de vinho, aí ela fica com aquele rosto que acha que as pessoas acham que ela tomou todas. Morrem de vergonha porque acha que bebe demais, né? Fica com cara de alcoólatra, né? Por quê? É Porque dilata verdade. os vasos. Então, tudo que dilata o vaso faz esse flush, né? E as pessoas se sentem constrangidas, né, Carolina? É verdade. Eu cheguei a Então, morar assim, fora e é... pode falar. Oi, doutor. E a Ih, gente travou lá, aí? sempre com a Travou. calefação, você percebia que as pessoas que têm rosácea, quando estavam em ambientes muito aquecidos, elas tinham aquela exacerbação do problema. Porque aí esquentou, ou num dia muito frio, põe uma roupa muito pesada, muito quente. Tudo que aqueça demais, ela já gera calor e aqueles vasos rompem para fazer o efeito do flush mesmo. E também, assim, a gente vê, né? São os extremos de temperatura, né? Ou quente demais, ou gelado demais também, né? Esse vento gelado, como está agora, seco, né? Seco. Então, a pele, o que ocorre com a pele?
a barreira de proteção dela é quebrada, porque ela fica desidratada, né? A umidade do ar também faz com que ela se desidrate e aí também ocorre essa vasodilatação para tentar compensar isso, né? Então a pessoa também tem o flush, né? E a rosácea, no início, ela tem esses flushes que vão e voltam, e se a pessoa não cuida, não trata, pode evoluir para outros graus de rosácea, que vem a papulosa, né? A rosácea papulosa. Então já começa a dar umas pápulazinhas que as pessoas chegam, doutora, eu tô com essas bolinhas que parece acne, né? E não é acne, a pessoa até acha que é, mas não é, inflama. E por quê? Porque tem a questão também do Demodex folliculorum, né? Que também pode colonizar o folículo e fazer essas pápulas, né? E também em homem, a rosácea ela é mais rara, mas geralmente ela é mais grave, né, do que em mulher, né? Por quê? Porque pode evoluir com um espessamento da pele e dilatação dos folículos e dá o que se chama de rinofima, que pode ser principalmente nariz, né? Mas também pode dar em outras partes do rosto, na bochecha e também até em orelha, né? Aquele espessamento que fica muito feio. Então, eles falam assim, aí por aqui eles falam, doutor, é pele de polaco, né? Justamente por ser clarinho, por ser fora, como você viu lá, né? E fica bem rugoso, fica com os poros bem dilatados, um espessamento grande da pele. E muitas vezes a pessoa acha que é em função do sol, porque toma sol demais, mas é uma coincidência, porque são pessoas muito claras, que já têm a tendência, às vezes estão sempre muito expostos e acaba fazendo compensado de coisas, né, doutora? Aqui teve até uma pessoa que perguntou se o estresse e a ansiedade pioram a rosácea. Sim, tudo piora, né? Porque a ansiedade ela gera toda uma vasodilatação, uma vasoconstrição, um processo inflamatório que tende a piorar qualquer problema crônico. E principalmente a rosácea, né? Sim, sem dúvida. O estresse é uma das coisas que mais faz a pessoa entrar em crise, né? Entre aspas, né? Em crise de rosácea, né? Ter esse flush e poder evoluir para os outros graus de rosácea. E também 50% das pessoas que apresentam rosácea pode ter rosácea ocular também, né? Então, pode gerar um processo inflamatório no olho, né? Causar uma blefarite, inflama pertinho dos cílios, e o olho começa a ficar irritado, vermelho, seco. Então, muitas vezes, tem que procurar também o tratamento do oftalmologista, né? Então, muitas vezes a gente encaminha, né, Carolina, para o oftalmologista também, para ele acompanhar, porque esse processo inflamatório pode dar problema na visão no futuro, se não for tratado, né? As pessoas elas não dão muita importância para a rosácea, porque elas imaginam num primeiro momento, doutora, que é um problema estético, mas ela pode gerar outros problemas, porque na verdade ela é um problema circulatório, é sempre o que eu explico para o paciente. Ele precisa cuidar, porque aquele problema ele vai se agravando, como você mesmo disse, até tinha dito anteriormente. E quando chega nos olhos ou com essas pústulas, eventualmente o paciente vai usar antibiótico, anti-inflamatório. Então, é muito importante que ele faça um acompanhamento médico para que ele faça o uso da medicação na hora certa ou que ele faça a prevenção para não chegar nesse momento. Porque quanto mais ele vem tratando, ele vai mantendo essa patologia controlada. Então, a gente sabe que a longo prazo o risco de piora é sempre menor, porque o cuidado é um grande diferencial, doutora. Olha, assim, o quanto mais cedo procurar a gente, melhor, né, Carolina? Porque todas as doenças que tem melhora, tem controle, não tem cura, no início é sempre melhor, para não deixar isso aí, evoluir para os outros graus. E a gente consegue até melhorar muito a qualidade de vida da pessoa, né? Por quê? Porque, assim, o cuidado com a pele, quem tem rosácea tem que ter um caso de amor com a pele dela. Ela deve tratá-la com muito carinho. É uma pele
muito sensível. Então, carinho, passar os cremes, né? Os cremezinhos, o tratamento, né? Os cremes tem que ser muito suaves, né? Tem gente que exagera, querem passar coisas adstringente, aqueles sabonetes, sabonete, até sabão mesmo, né? E agride demais a pele, vai fazer o efeito contrário, né? Vai piorar. Então ela acha que está tratando, ela está piorando. Então cuidado com a pele, é carinho com ela, porque quanto mais carinho a gente tem, mais suavidade com ela, melhor ela responde e ela pode ficar o quadro estabilizado, né? E não incomodar. E as pessoas, elas têm, né, doutora? Você até deve ter mais, porque é dermatologista, mas as pessoas chegam no consultório sempre com aquela ideia assim: ai, a minha pele tem alguma coisa, então eu vou usar um sabonete com um ácido, com esfoliante. E eles vêm com as coisas mais mirabolantes, sem contar aquelas receitas caseiras que a gente fica mais assustada ainda, Nossa, que a que gente bom. sabe que às vezes gera queimaduras na pele, faz lesões, porque a pessoa esquece que assim, nada melhor do que um bom protetor solar, usando continuamente, de forma correta, e aí na rosácea tudo que é menos é mais. Então, como a doutora disse, tudo neutro, tudo com carinho, hidratando essa pele, deixando essa pele mais regenerada possível, essa pele mais nutrida, porque as pessoas esquecem que muitas vezes a pele precisa de nutrição e não de agressão, porque ela já está agredida, já tem um agente ali que está agredindo aquela pele. E ela não consegue se defender. Até tem uma pessoa aqui perguntando se pode usar ácido retinóico, doutora. Qual a tua Me deu opinião? arrepio, me deu arrepio. Gente, olha, ácido retinóico em quem tem rosácea, olha, nunca, nunca, não pense nisso. Hoje em dia, existe tantos tratamentos que são mais suaves. A tendência dos tratamentos agora, gente, é cada vez mais suaves. Hoje em dia, mais coisas para tomar do que passar, né, Carolina? É Então, verdade. ajuda muito. Nutrir a pele, também via oral, né? Tem vários produtos que a gente consegue passar, os antioxidantes, os antiglicantes, que vão atuar no processo inflamatório do vaso, né? Então, não, jamais agredir uma pele com rosácea, que ela vai responder o contrário. Quanto mais a gente... Porque tem gente também que tem muita pressa no tratamento, né? Muita pressa no resultado. Tem que lembrar o quê? Quanto tempo a pele demorou para ficar daquele jeito, para ficar sensível daquele jeito? Foi dia a dia aumentando devagar, e às vezes demora anos para ela incomodar. Mas ela começa lá com aqueles vermelhinhos e a pessoa vai deixando aquilo. Então, quando ela vai no tratamento, ela acha assim, que existe uma coisa que no outro dia já vai ficar bom. Então, não vai, gente. É devagar. Tratamento de rosácea é carinho e devagar. Então, primeiro passo, limpeza da pele com a loção de limpeza suave para pele sensível, né? Então, nada desses tônicos. Às vezes tem gente que está usando tônicos daqueles antigos que tem álcool, vai piorar demais, né? Então, sabonetes suaves que existem hoje são muito bons, né? E um segundo passo, ela vai passar um creme que acalme a pele dela, né? Acalma. Se ela tiver ido num profissional, ela vai ter um outro produto para passar depois que acalma a pele. Agora, a pele está agredida, se sai do banho, por exemplo, banho quente, é uma das coisas que mais piora o rosáceo, né? E no inverno, todas as pessoas, a maioria das pessoas tende a aumentar a temperatura do banho. Então, ela sai do chuveiro, ela olha no espelho, aquilo está um vermelho como um pimentão, né? Então, ela vai ter que fazer o quê? Usar produtos que acalmam essa pele, né? Então, depois que acalmou, aí sim, vai usar o produto que é específico para rosácea, que foi passado para ele. Depois disso, se ela vai dormir, tudo bem. Se é durante o dia, filtro solar. Uma coisa que eu acho importantíssima em quem tem rosácea e que se ainda não foi num profissional,
se ainda não começou a tratar, primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que ter, como você disse, um bom filtro solar, fator de 50 por diante, né? Que cubra bem, principalmente com cor, né? Um filtro solar com cor, ele ajuda a disfarçar o vermelho, aquele flush, e também protege mais. Quanto mais protegida a pele, porque cada vez que a pele fica mais vermelha, é porque ela está sofrendo agressão. Ou agressão da temperatura, ou agressão de outras coisas, né? De atividade física extenuante, alimentos quentes que ela come também, né? Isso também piora muito. Quem tem rosácea, vou tomar um cafezinho quente de manhã. Gente, é bom evitar o café, que também piora. A temperatura, né? E também à noite, vou tomar uma sopa. Aí vem aquela sopa quente, né? Fervendo, aquele vapor. Vai ocasionar o flush, né? Então, ela tem que esperar um pouquinho. A temperatura não pode ser tão alta para ela comer, né? E tomar. Então, isso é importantíssimo. E tem pessoas que só gostam de coisas muito quentes. E quem tem rosácea tem que ser um pouquinho mais morno, né? O banho também, mais morno. Então, uma coisa importantíssima para quem tem rosácea e que ainda não procurou tratamento, que deve procurar, tá? Sempre cuide da rosácea com um profissional, gente. Não tente cuidar sozinha, né? Isso é muito importante, porque pensa que está ajudando, o produto que está ajudando pode agravar. Então, assim, água termal, eu acho que é uma coisa que todas as pessoas que vão à academia, ficam um pouquinho vermelhinhas, saem do banho, tá um pouquinho vermelhinho, tenham a água termal. Por quê? Dê uma borrifada para esfriar, para diminuir a temperatura da pele. Por quê? Porque aí você vai estar evitando um processo inflamatório mais para frente, para a rosácea evoluir para outros graus. Então, isso já ajuda muito a acalmar a pele. Então, quem tem pele sensível, quem tem rosácea, água termal, esse não precisa de receita, compre, né? E se não achar, ou se tiver dificuldade, né, doutora? Um chá gelado de camomila é tão refrescante quanto, é barato. Às vezes o paciente diz, puxa, mas a água termal é tão cara. O chazinho de camomila, ele vai ajudar, porque ele dá um efeito anti-inflamatório natural, ele acalma a pele e ele ajuda. Eu sempre digo assim para os meus pacientes, às vezes só o fato de entrar no carro, aquele carro quente, o bafo, abre o carro, espera um pouquinho, entrou no carro, borrifa alguma coisinha para dar aquela acalmada, para dar aquela esfriadinha na pele. Até teve uma pessoa que perguntou se você prefere água termal ou água dermatológica. O que você acha melhor? Para rosácea é água termal, gente. A água dermatológica, ela é ótima, ela é maravilhosa. Mas quem tem pele sensível e rosácea, eu não aconselho, porque ela funciona como um tônico, né? Ela não tem álcool e tudo, mas ela funciona como um tônico. Ela tem substâncias ali que estimula a pele a reagir em algumas ocasiões. E, inclusive, ela é usada também para fixar maquiagem. Então, ela não é indicada. O negócio é água termal, o chá de camomila que a Carolina falou, né? E até mesmo uma aguinha geladinha, um pouquinho, né? Não gelada demais, uma temperatura não gelada demais, porque gelado demais também ocasiona problema. Uma água fresca, né? Dá uma Temperatura borrifada na ambiente, pele. né? Dá uma borrifada na pele que também ajuda uma água fresca, né? Então, a água dermatológica adoro, mas não para rosácea. Não para rosácea. Doutora, teve uma paciente que disse que está usando azitromicina e ela está com dificuldade de achar, acredita que é por causa do Covid. Mas não tem como a gente indicar nada para ela, até porque a médica responsável que está fazendo o tratamento e qualquer antibiótico nesse momento ela precisaria de receita. Então é muito importante que ela volte na consulta. Ela está dizendo que ela é de Londrina. Então, é importante que ela volte na consulta para que o médico possa orientá-la da melhor forma, né? Ela está usando a azitromicina, você falou? Azitromicina. Astro. Astro, só que ela disse que não está encontrando. E imagina que é por conta do Covid, né? Se ela está usando a azitromicina, ela deve ter uma acne mais inflamada, com pápulas, pústulas, com as bolinhas, tá, gente? A gente fala pápulas, pústulas, as pessoas que não são da área é bom de saber, né? Que são aquelas bolinhas que dão do rosto que parece acne. Então, assim,
é importante ela voltar no profissional, porque qualquer substituição aí desse antibiótico vai precisar de receita. Porque talvez ela já esteja melhor, vai dar para passar um tópico, mas é um antibiótico, então vai precisar de receita e pode ser trocado por outros que tem no mercado. Então, os derivados da tetraciclina são vários, né? E são ótimos tratamentos. Pode substituir muito bem a azitromicina. E às vezes até com mais vantagem no processo inflamatório da doença. É verdade. Eu acho que é uma profissional aqui, ela está falando, ela perguntou se vitamina C ajuda. O problema da vitamina C é que ela é irritativa, né, doutora? Ela pode piorar essa pele. E a vitamina C, ela tem uma tendência a fazer neoformação de vasos, né? Formar novos vasos. Então, eu, particularmente, para paciente com rosácea, contraindico. Eu também contraindico, Carolina. Assina embaixo o que você falou. Né? A vitamina C, ela é excelente para quem não tem rosácea, para quem não tem pele sensível. Rosácea é sinônimo de pele sensível também, né? Então, a vitamina C, realmente, ela melhora bastante, ela dá brilho na pele, né? Ela melhora o turgor da pele. Mas por quê? Por causa dessa neovascularização que a Carolina falou. Então, eu também não aconselho. Não deve usar, gente. Tá? É aquilo que o paciente, assim, né? Acho que todo mundo tem que ver. O paciente que tem rosácea, ele já tem uma formação de vasos grande e geralmente um processo inflamatório. Tudo que a gente puder, como a doutora falou, acalmar. Teve até uma pessoa que pediu para a gente falar sobre luz pulsada. A luz pulsada é um excelente tratamento porque ela vai fechar os vasinhos, então ela diminui a rosácea. A gente também tem o laser de ND-YAG Long Pulse, que é um laser que tem ótima atração por oxihemoglobina, que é a célulazinha do sangue, e ajuda a gente tanto no tratamento da acne inflamatória, mas não é sozinho. É isso que o paciente tem que entender. Ele acha que ele vai fazer uma coisa e vai esquecer das outras. Melhorar. É uma combinação. O que o médico passou para ele usar tópico em casa, ele continua passando. O que o médico passou para ele tomar, ele continua tomando. E esse é um tratamento a mais para chegar num resultado bom e mais duradouro, né, doutora? Porque a gente sabe que cura não tem. Não tem. É isso aí. Geralmente, o que eu faço na minha rotina aqui? Né, gente? Porque, claro que loco o laser da laser, né, gente? Ah, que bom! Então, sem dúvida, né? Então, gente, o que eu faço? Geralmente, quando a pessoa chega aqui que está com rosácea, eu procuro entender o que está provocando aquela crise, né? Para ele evitar esses fatores, né? Geralmente é um desses que que já foi citado, que nós já falamos. Então, assim, depois que a gente entende isso, ele entendeu o que está acontecendo com ele, a gente passa o tratamento. Gente, 80% do tratamento é o que a pessoa vai fazer em casa, né? O home care, o skin care ali é importantíssimo, cuidado que ela vai ter com a pele, né? E depois que ele está estabilizado, aí geralmente eu indico laser. Aí vai fazer a luz pulsada, o ND-YAG, né? Ah, quantas sessões vou fazer? Varia muito de uma pessoa para outra, né? Tem pessoas que a gente faz 1, 2 sessões, fica maravilhosa, né? Agora, tem outras pessoas que vão precisar, às vezes, de 1, 2 até 10 sessões, né? Às vezes 10, 12 sessões. Então, isso varia muito. Não tem como a gente saber quem é que vai responder rápido ou não. Todos respondem? Sem dúvida, né? Então, diminui muito. E a questão de a rosácea estar controlada, o nível de satisfação do paciente é muito individual, né? Tem gente que um pouquinho que melhora, ele já acha que ele já está ótimo, que ele já está maravilhoso, que não precisa mais nada, né? E tem gente que tem um vasinho ali, ele ainda quer cuidar daquele vasinho. Esse vai fazer 20 sessões, mas faça 20, né? Então, varia muito, porque depende muito disso, da percepção que a pessoa tem da doença e o quanto aquilo incomoda ou não, né? Então, o laser é um tratamento importantíssimo. Eu acho que não pode faltar de jeito nenhum, mas é uma das etapas, né? A primeira é cuidar da pele com carinho. Carinho é tudo, gente. Então, eu vou repetir isso, porque assim, eu acho mais importante. Tenha um caso de amor com a tua pele, né? Porque tem gente que, quando tá com esse problema, fica com raiva da pele. Trata ela de qualquer maneira.
ela vai reagir da mesma maneira, né? Se você trata ela com carinho, ela vai ficar calma, né? E nós somos assim com tudo e a nossa pele também é assim, né? Então, esse caso de amor com a pele é muito importante. Então, todo dia chegar em casa, não ter preguiça. Eu tenho um monte de clientes que falam assim, doutora, ai, eu morro de preguiça. Cheguei, tomei banho, deitei no sofá. Ai, aí eu lembro que tem que passar lá o creme, que tem que passar alguma coisa. Se a rosácea está incomodando ela, ela vai passar. Se não está, ela não passa naquele dia. Não resolve, né? A rotina diária a gente tem que manter. Então, assim, quem tem rosácea não pode se dar o luxo de não passar nada na pele, não pode se dar o luxo de não fazer nada, né? Ela tem que ter essa rotina, tem que acalmar a pele, tem que usar a loção de peso que a gente falou, tem que acalmar a pele e tem que passar o produto específico para rosácea, né? E no outro dia de manhã tem que fazer de novo, tem que acordar 5 minutos antes para cuidar da pele. Isso é muito importante, né? E as pessoas acham que só indo no profissional ou só fazendo laser vai resolver. Não vai. 80% do tratamento, do resultado, vai depender do paciente, do que ele faz com a pele dele. Esse é o único casamento que com certeza dura para sempre. Os outros a gente não sabe. Mas se você tem um tratamento, se você tem uma rosácea, você precisa tratar todos os dias da sua vida, né, doutora? É um casamento, é uma doação. Você precisa fazer para sua pele responder de uma forma harmônica e feliz. Então, assim, até uma paciente que eu acho que não estava aqui, ela perguntou: bebida alcoólica e alimentos pioram? Sim, bastante. Então, um paciente que tem, ele deve prestar atenção. Isso não quer dizer que o paciente nunca vai poder tomar nada, mas ele tem que ter consciência que se ele tomar, principalmente bebidas quentes, ele tende a ter uma piora naquele dia. Então, o cuidado tem que ser mais intenso no dia que faz uso, que bebe alguma coisa ou come uma comida mais picante, porque a tendência é piorar imediatamente e no dia seguinte piora um pouco mais, né, doutora? Então, quando a pessoa está em tratamento, né, Carolina, a gente prescreve coisas também que ajuda a disfarçar esse flush enquanto ela vai em uma festa, né? Se ela vai em alguns lugares, né, vai para academia, pode passar um produtinho antes que ajuda, né? Se ela vai tomar uma bebida alcoólica, deve evitar o máximo possível, mas não vai ficar sem beber, né? Toma pouca quantidade, né? Igual tem gente que fala assim, ai, doutora, mas eu nunca mais vou poder ir para a praia, eu nunca mais vou poder tomar sol, né? Então, assim, vai sim, desde que seja o quê? Tenha tratado, leve a água termal, água, né, mais fresquinha, ou chazinho lá mais fresco, para borrifar na pele. Sentiu que ela tá quente? Tem que borrifar. Use a proteção, chapéu, né? Boné. Boné nem indico tanto, porque o boné ele protege só até aqui, e aí o resto aqui toma sol, né? Então a viseira, né? A viseira é um boné, né, que tem uma aba maior que cobre todo o rosto, né? E não dá para ficar se bronzeando, porque se bronzeia o resto do corpo, o processo inflamatório vem para as outras áreas do corpo também, por causa da circulação, e pode causar processo inflamatório no rosto também, né? Então a pessoa assim, eu protegi o rosto, agora vou me bronzear, ficar com marquinha, ficar, né? Ficar bem, ainda falo assim, ficar com a cara do verão, né? Que é aquele bronze. Não, gente, não pode, né? Vai tomar uma corzinha de leve, um solzinho da manhã cedo, bem à tardinha, né? Não pode chegar à praia às 11 horas, meio-dia, né? Então, nesse verão, assim que terminou o verão, um monte de gente também com crise de rosácea, né? Sempre assim, no final do verão, início de inverno, né? As pessoas vêm com a crise de rosácea. Então, chega, com aquela marca de biquíni, mas, uma maçã vermelhona aqui no rosto, que, meu Deus, né? Venho desesperada. Então, a gente pode fazer de tudo na vida, desde que seja o quê? Com cuidado, com moderação, né?
E Ainda tomar os falam assim, cuidados. olha, doutora, eu bronzeei o corpo, mas o rosto eu cuidei, eu quase estava de burca no rosto. Mas o corpo, as pessoas não entendem que a produção de melanina ela é sistêmica, que o processo inflamatório que gera não é local e que o sol ele reflete, ele bate na areia e rebate. Então, se o paciente não cuidar, e o cuidar significa eleger um bom horário, ficar pouco, com moderação. Eu brinco assim, a gente precisa da vitamina D, mas a gente precisa cuidar da pele. E hoje o sol é muito danoso. Ele não é danoso só para rosácea, ele é danoso para doenças, doutora. Você que está na área clínica sabe que, meu Deus, como aumentaram o número de doenças de pele porque o sol, as pessoas se expõem menos, mas o sol é muito mais danoso do que ele era anos atrás. Sim, a poluição, né? Poluição também é uma coisa que agrava bastante essas doenças, né? Que agrava a rosácea, poluição, a camada de ozônio. Agora, graças a Deus, também com esse afastamento social, ela tem melhorado um pouquinho, né? Com esse afastamento social, a camada de ozônio tem melhorado um pouco, a gente fica feliz com isso. A poluição também diminuiu um pouco. Mas daqui a pouco a vida volta ao normal, a poluição aumenta, a camada de ozônio até o próximo verão diminui novamente, né? Então volta tudo ao normal. Então o cuidado tem que ser muito constante. Então, uma pele sensível, quem tem rosácea, tem muita facilidade de ter melasma também, por isso que ele tem que cuidar, que é uma outra doença que tudo que piora a rosácea também piora melasma, né? Todos esses fatores que causam rosácea pode causar o melasma também. Então, é outra doença crônica, né? Então, uma coisa vai puxando outra se a pessoa não cuida, não é? Não é só agravar a rosácea, é aparecer outras doenças fotossensíveis também. E o duro é que quando eles se combinam, né? Quando a gente tem a melasma seguido de uma rosácea, a gente tem uma dificuldade muito grande no tratamento, porque o laser que usa para vasos é um laser que gera calor e piora o melasma. E o laser do melasma, ele não tem profundidade suficiente para fechar o vaso. Então, a gente fica naquela situação delicada com o paciente, porque a gente tem duas patologias que se completam, porque o paciente acaba tendo uma piorando e gerando outra, e aí a gente começa a ficar com uma dificuldade maior no tratamento, porque trata um, pode piorar o outro, ou trata um e não alcança o outro. Então, assim, é importante cuidar para não piorar. Teve até uma paciente aqui que perguntou se a partir dos 50 anos a rosácea acalma. Infelizmente não, né, doutora? Não, não, não. Quando a gente fala questão de idade com a rosácea, entre 30 e 50 anos, como eu falei, é o período que tem mais chance da pessoa de aparecer a rosácea, né? A partir de 25 anos, na verdade, né? Tem mais chance da rosácea aparecer. Mas a rosácea, gente, é pro resto da vida. Rosácea, melasma, é pro resto da vida. Não existe folga, não. A partir do momento que você tem, é cuidado para sempre. É carinho com a pele para sempre, né? E fazer amizade com a pele, porque tem gente que fica com raiva dela, né? Então faça amizade com a tua pele, cuide bem dela, como você cuide das coisas que você ama, né? Então aí ela vai manter sob controle, né? Evitando esses outros fatores todos, a pessoa mantém tudo sob controle. Agora, cuidado, existe cuidado e exige também, às vezes, a ponderação de usar tudo, né? Saber aproveitar a vida, mas com certo cuidado, com carinho com a pele. E nunca, né, doutora, usar o tratamento do amigo. O amigo foi no dermatologista, aí o amigo tem a receita, aí eu estou usando aquilo que o meu amigo usa, ou aquilo que o grupo de WhatsApp usa, ou aquilo que o grupo do Facebook, porque o que eu vejo é que as pessoas aproveitam receita. Ah, não, então aqui, ó, não, eu nem preciso, porque a minha amiga, porque a minha mãe foi.
as peles não são iguais e os tipos de rosácea também são diferentes. O seu amigo pode estar no estágio da doença e você em outro. O que serve para ele não serve para você. Eu acho que isso é muito importante, porque o agravamento da doença pode ser contido se o paciente buscar o tratamento certo, com um profissional qualificado e fazendo o que é para ele. E não aquilo que ele leu, ou que ele viu, ou que alguém contou que é bom. Porque o que eu vejo é muito isso. As pessoas estão nesses grupos agora, e aí elas começam a trocar informações, e mas eu fiz porque fulana faz. E não pode, a rosácea tem estágios diferentes. Não. Quem tem pele sensível, né, qualquer doença que tenha pele sensível, o tratamento é muito individualizado, isso mesmo. Então, como ela tem vários estágios, não tem como mesmo. E até no mesmo estágio, né? Tem gente que tem os vasinhos mais aparentes, outras pessoas só aparece o vermelho, a gente não vê o desenho dos vasos, né? Então, mesmo na rosácea, que tem o mesmo grau de uma pessoa para outra, que ainda não evoluiu, ela se apresenta diferente. E a pele também é diferente, né? A pele mais seca, a pele mais oleosa, né? A pele mista vai se comportar de maneira totalmente diferente. Então, não adianta, gente. O tratamento do vizinho, do parente, que foi na dermatologista, que foi na fisioterapeuta, gente, não façam isso, por favor. Por quê? Porque pode agravar. Uma rosácea que era simples até de controlar, se torna rebelde, né? Por quê? Porque tem alguns produtos que irritam a pele, que vai irritar a pele daquela pessoa que não é feita para ela e vai agravar a rosácea. Uma rosácea que estava no estágio bom de tratar já complica e a pessoa já vai ter que usar outros produtos. O tratamento acaba ficando muito mais caro, porque ela gastou com aqueles produtos que piorou, que incomodou, aí ela vai gastar tudo, vai ter que jogar aquilo tudo fora e começar de novo, vai gastar com os novos produtos. Então, o melhor é que o tratamento seja um investimento, né? Então, essas coisas que se compra, que foi receitado para um ou para outro, é gasto, gente, porque não vai adiantar, né? E pode ter depois ainda uns produtos muito fortes que dá o efeito rebote, que piora, né? E aí ela tem que procurar a gente. Aí quando a gente procura, tá tudo errado. Então, gente, olha, faça do tratamento um investimento e não um gasto. Isso é muito importante. E o tratamento medicamentoso é muito importante que seja acompanhado sempre por um dermatologista, né, doutora? Principalmente se tiver o uso de antibióticos, e para isso vai sempre precisar de receita, não dá para copilar a receita do amigo. Quando usa anti-inflamatório, é importante que tenha um acompanhamento, porque a gente tem a questão dos efeitos colaterais, toda a medicação. Então, o médico vai achar a medicação ideal para cada paciente, dentro das alergias que esse paciente tem, dentro dos problemas que esse paciente apresenta, para não gerar nenhuma indicação errada, doutora. Porque as pessoas acham que é só um anti-inflamatório, que é só uma pomadinha. E a É gente só um sabe que creminho. é só um creminho, só uma bobeirinha. Mas esses cremes, eles têm anti-inflamatórios, eles têm princípios ativos que mudam de acordo com cada pele, como você falou. A gente tem inúmeros tipos de pele e a gente tem condições da pele naquele momento. Né? Às vezes o paciente tem uma pele oleosa, mas naquele momento a pele está seca. Então ela precisa de um outro cuidado, ela precisa de uma outra visão. Eu gosto muito de enfatizar, porque as pessoas hoje, elas estão confundindo os lugares, né? Quem pode fazer o que pode fazer, e a gente precisa respeitar algumas coisas. Porque algumas pessoas estudam para determinadas coisas, outras pessoas para outras coisas. Então, você vai ter que fazer um tratamento amplo, vai ter que trabalhar, às vezes, com mais de um profissional, dependendo do profissional que você opte para cuidar da tua pele. Mas a questão medicamentosa é muito importante que seja feita por um dermatologista, porque é quem vai avaliar toda a condição clínica do paciente para estar recebendo aquele medicamento.
e as etapas do tratamento, porque a gente sabe que não é sempre o mesmo medicamento, né, doutora? Vai ter mudanças ao longo do tratamento, essa pele vai mudar, essa pele vai responder ou não vai responder, e o paciente, o médico vai adequar todo o tratamento de acordo com cada profissional. Como a gente faz no laser, muitas vezes a gente muda o laser, a gente adequa o tratamento, o medicamento é 80%, como a doutora falou. E ele é tão importante até para fazer com que o laser dê resultado, que se ele estiver mal orientado, ele vai gerar um problema para o profissional e para ele. Sim, uma coisa completa a outra, isso é muito importante. E outra coisa importante também, existe muitas pessoas que têm rosácea e têm outras comorbidades, né? Hipertensão, diabetes, né? E enxaqueca, né? Então, muitas pessoas que têm rosácea têm esses problemas também, porque a enxaqueca também é uma doença de dilatação de vasos também, né? Então, muitas vezes está associado. Então, temos que olhar isso. Por quê? Porque tem alguns medicamentos que vai piorar a enxaqueca, que não vai controlar, vai interferir no medicamento de hipertensão, né? Então, a pessoa corre risco até de quê? De ter problemas mais sérios, até um infarto, né? Dependendo do medicamento que tomar, porque ela tem doenças associadas, né? Então, tem que ter esse cuidado. E algumas vezes a pessoa já tem uma hipertensão, tem alguma coisa e nem sabe. Quando ela vem para ver a rosácea, a gente descobre que ela tem hipertensão e está com isso há muito tempo e às vezes nem tratou, né? Então é muito importante, porque quando vem aqui a gente faz exame físico, né? Porque tem gente que pensa que dermatologista só olha a pele, né? É verdade. Gente, dermatologista é médico antes de ser dermatologista, né? Então a gente examina, a gente afere a pressão, né? A gente olha várias coisas, a gente faz o exame físico, né? E se tem alguma coisa ali, tá com hipertensão, claro que eu não vou tratar, mas eu detectei, eu vou encaminhar para o cardiologista, né? Então, por isso que às vezes essas coisas multidisciplinares são muito importantes, né? Um primeiro momento também, por exemplo, a esteticista, né? A pessoa vai fazer uma limpeza de pele, a pele está sensível, a pele está difícil de fazer. Às vezes, nem é bom fazer. Por quê? Porque ela não está entendendo o que está acontecendo com a pele, né? O que ela tem que fazer? Ela tem que encaminhar, né? E muitas vezes, eu estou tratando o paciente, tá com muita pápula, tá com muita coisa, né? Já tá fazendo tratamento, eu vou encaminhar para a esteticista para ela fazer a limpeza de pele, vai ser preciso, né? Então, é muito importante que você falou aí, Carolina, de cada um no seu quadrado, né? Então, uma coisa completando a outra, fica bom demais, né? Então, a pessoa estuda para uma coisa e ela quer fazer outra. Então, aí não dá certo, né? Então, às vezes tem gente que chega aqui e fala comigo, eu às vezes falo, olha, você vai ter que fazer uma limpeza de pele. Aí a pessoa fala comigo, é você que vai fazer, doutora? Eu, claro que não. Claro que não sou eu, né? Por quê? Porque se eu vou fazer, vai ser um desastre. Eu sei a teoria, sem dúvida, né? Sei todos os passos da limpeza de pele, sem dúvida. Mas não é o meu quadrado. Não sou eu que faço. Então, eu tenho que saber o quê? Saber o que é e saber indicar, né? Então, se a pessoa tem pele sensível, eu faço um encaminhamento, eu faço um papelzinho para esteticista. Olha, você deve usar não usar tal produto, né? Porque ela está em tratamento para tal doença. Então, para a pessoa saber lidar com ela, com a pele, né? Porque uma limpeza de pele pode ser ótima, mas ela pode estragar tudo também, né? Então, é isso que a gente tem que cuidar. Cada um faz a sua parte, fica muito bom, né? Se eu tiver aqui algum paciente que tem uns vasinhos muito resistentes do laser ali, o que eu vou fazer? Procure a Carolina, gente. Procura, né? Sim, sem que dúvida. bom, mas tem você é ótima no laser também, doutora. Se tiver nas suas mãos, vai estar excelente. Eu faço sim, mas tem coisas que às vezes tem que ver. Olha, tem gente que tem mais experiência, né? Então, gente, tudo isso a gente tem que cuidar, né? Cada um na sua, uma coisa completando a outra, né? Se você está lá tratando seu paciente, né, que de repente ele apresenta uma rosácea, claro que você vai encaminhar para o dermatologista também, né? Vai ficar com você e com ele. Então, gente, é muito importante isso, né? A pessoa ter o quê? Ter a inteligência, né?
de saber que aquilo não é para ele. Tem gente que pensa assim, nossa, essa pessoa está encaminhando porque ela não sabe. Não é isso, gente. É o contrário. É o contrário, tá? Quem sabe muito, ela sabe até onde ela chega e até onde é do outro, né? Então, eu acho isso muito importante e eu trabalho desse jeito. Não sei trabalhar de outra maneira. E os tratamentos têm que ser combinados, a gente tem que saber a hora que cada profissional entra, a gente também Isso. tem que saber a hora, né? Às vezes a gente precisa sair de campo Sim, e que a deixar o gente outro precisa profissional sair. trabalhar. Como você mesmo disse, às vezes uma limpeza que as pessoas acham que é tão simples, ela estraga todo um trabalho, todo um planejamento de trabalho que vem sendo feito, Sim. porque se a acne, né, ela tem as pústulas, precisa tratar, mas também precisa controlar antes. Então, o médico vai saber o momento adequado para mandar, vai saber que não vai poder usar uma série de coisas com retinóico, com glicólico, vai ter que usar coisas mais calmantes, fazer uma limpeza mais leve, dividir, às vezes, fazer mais limpezas para ter um ganho a longo prazo. A gente Fazer etapas, né? Etapas da limpeza de pele. Muitas vezes tem que fazer uma limpeza de pele e a pessoa tem que ir, às vezes, 4, 5 vezes, né? É isso mesmo, não é? cuidar É até com importante. o vapor, né, doutora? Que é uma coisa simples, mas para o paciente com rosácea não é. Não se deve usar, Então, né? tem cremes para abrir os poros, aí não vai usar o calor. Então, De jeito tudo nenhum. no tratamento, ele deve ser muito pensado, porque a gente tem que pensar sempre a longo prazo. O que eu quero com esse paciente, onde eu vou chegar e como eu vou controlar, para que a doença não agrave. Então, é muito importante. Eu gosto sempre de salientar, porque hoje, como a gente tem muitos profissionais, por exemplo, fazendo laser, as pessoas acham que tudo é delas. E não é. É uma doença dermatológica que precisa ser vista, principalmente a parte de medicamento, não pode ser excluída. Tem que ter uma boa parceria, tem que ter um médico ali para te dizer, ó, vamos com esse medicamento. Às vezes o médico não faz o laser, a doutora faz tudo, né? Sim, Faz o laser, faz o médico, mas às vezes o médico não não faz. faz, tem que Então, encaminhar. tem um outro profissional que faz, mas é assim, é uma parceria, são juntos. E o paciente também precisa entender. Porque eu, por exemplo, dentre essa patologia, ou até quando trabalhei com transplante capilar, as pessoas têm muito aquela ideia, mas se eu fizer isso, eu não vou mais ter que tomar o remédio. Não, você vai tomar o remédio igual, vai ter que tomar para o resto da vida, mas você vai ter um resultado melhor, você vai ver a melhora daquele quadro. Então, os pacientes, eles querem sempre excluir alguma coisa. E a gente sabe que tem alguns tratamentos que não tem exclusão. Tem só trazer coisas novas para potencializar os resultados. E outra coisa que eu gosto de falar também é assim, porque tem gente que fala assim, ai, doutora, mas esse tratamento às vezes vai ficar muito caro. Não, tem opções, né? Quem pode gastar mais, quem pode gastar menos. Agora, a gente também, uma outra coisa que a gente tem que ver é o seguinte, prioridades, né? Então, tem gente que não prioriza a pele, prioriza outras coisas, né? Então, o que a gente prioriza, a gente consegue fazer. Né? Então é isso que tem que ver, aonde que a gente vai investir, se a gente vai investir na pele, se a gente vai investir na roupa, se a gente vai investir em outra, né, numa TV maior dentro de casa. Então é isso que tem que ver, né? Eu falo, é questão de investimento, né? Onde você investe, você tem seu resultado. É verdade, vai aquilo que naquele momento faz sentido, né, doutora? É lógico que a gente sabe que o ideal não é a rosácea agravar, mas eventualmente o paciente não quer investir nele naquele momento. Então ele sabe que talvez lá para frente ele vai ter mais trabalho, vai ter um custo, mas a pessoa precisa, e ela precisa. Ai, deu uma travadinha aí. Não vai ter resposta. Não, não. É que eu O que a gente coloquei o investe, a gente despertador para a gente tá. não se Eu perder sim, no horário. Porque, tá. infelizmente, doutora, nossa live foi uma delícia, eu adorei, mas a gente já não tem mais tempo, porque o Instagram, ele é muito malvado, ele derruba a gente. Ele é. E depois a Ele gente não derruba. consegue voltar com as mesmas pessoas, elas não Tá. Você vai localizam. salvar, tá? Você vai salvar no IGTV ou vai salvar no
Eu vou salvar agora no Stories. Daí amanhã a equipe vai fazer, a nossa equipe de marketing vai editar e eles mandam para você ou amanhã ou na terça-feira, já no formato IGTV, no formato YouTube, para a gente deixar lá para que as pessoas possam assistir a hora que elas puderem. Porque às vezes elas não conseguem estar com a gente nesse momento, estão jantando, estão com a família ou ainda estão nos seus consultórios. E aí o Theo, que é da nossa equipe, ele faz a edição, deixa bem legal e eterniza o nosso vídeo. Ai, que bom então. Também, olha, adorei, Carolina. Foi um prazer, tá? Muito bom falar com você, falar com as pessoas, né? E a gente poder ter a oportunidade de esclarecer esses tipos de coisa. Então, assim, muito obrigada mesmo, tá? Gostei, adorei. Que bom, doutora. A gente agradece a confiança, né? A parceria, que é muito legal, a nossa parceria. É uma médica que a gente admira muito e tem muita gratidão por estar conosco, porque é muito legal ter bons profissionais. Isso faz toda a diferença, porque a gente sabe que um equipamento que não é bem usado, ele não vai dar o resultado bom. Então, nós da equipe Sul Laser agradecemos muito. Eu agradeço de coração o teu convite, de você ter aceitado o nosso convite. Fiquei muito feliz que você veio conversar comigo e a gente fica aberto para outras lives, que eu sei que você tem um conhecimento muito amplo e pode trazer muita coisa legal para a gente. Olha, muito obrigada, fiquei muito feliz também. E é muito importante também essa parceria, porque é da questão da manutenção dos lasers também, né? Então, a gente pegar um laser que está com a manutenção correta, que está calibrado certinho, né? Então, isso dá muita segurança para a gente. Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, doutora. Uma ótima noite, um bom dia amanhã e uma excelente semana. Para você também. Tchau. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau e muito obrigada por estarem com a gente.